Bom, agora a prova ilícita pro societate, aqui no princípio da proporcionalidade. Bom, em regra, uma prova ilícita não vai poder ser usada contra o réu, não vai poder ser usada em favor da sociedade. Porque nós temos aqui dois direitos em conflito. Primeiro, a eficácia da persecução penal. Segundo, a proibição da prova ilícita. A proibição da prova ilícita está no artigo 5º da Constituição, que é um direito fundamental. Então, a própria Constituição já definiu, né? A persecução penal, entre a persecução penal e a prova ilícita, a proibição da prova ilícita vai preponderar. Então, a prova ilícita não pode ser usada para o sucesso da persecução penal. Via de regra, não pode ser usado em benefício da sociedade, via de regra. Ok? Não vai poder ser usada contra o réu. O Supremo Tribunal Federal, porém, abre uma exceção. Ele diz que em casos extremos de necessidade inadiável, em casos extremos de necessidade inadiável, isto é, em casos extremos de necessidade urgente e inadiável, a prova ilícita poderia ser usado pro societate, isto é, em favor das investigações, em favor do processo, em favor da sociedade, contra o réu. Poderia ser usado contra o réu. Então, em casos extremos, né, de extrema necessidade, porque seria um estado de necessidade, seria também um estado de necessidade em favor da sociedade. Então, imaginemos o seguinte, a prova do homicídio, está lá, a arma do crime está lá, ok? Na casa do suspeito. A arma do crime está na casa do suspeito lá, e ele tem porte de arma bonitinho, imaginemos, está na casa dele. Ele está prestes a destruir a arma. Então, o investigador entra lá para apreender a arma, que ele ia jogar fora. O investigador entrou lá para apreender a arma. Então, foi uma busca domiciliar sem ordem judicial, prova ilícita. Bom, mas foi para obter a prova do homicídio. Ele ia jogar a arma. Então, houve aqui um estado de necessidade. O estado de necessidade em favor da sociedade. Então, há quem entenda que essa prova poderia ser válida, porque é um caso extremo, de urgência. Ok? Outro exemplo aí, uma busca domiciliar sem ordem judicial, num local que é dominado pelo tráfico de drogas ali, numa situação de urgência dominada pelo tráfico, foi feita uma busca sem ordem judicial e as provas foram apreendidas. Então, essa prova, também nessa situação, pode ser considerada válida. Outro exemplo, a mãe teve um filho sequestrado. A mãe teve um filho sequestrado. Então, ela, por conta própria, faz uma interceptação telefônica sem ordem judicial e consegue ela mesma grampear os telefones dos sequestradores sem ordem judicial. E conseguiu libertar o seu filho e colher provas. Quem que vai negar validade dessa prova? Evidente que houve aí uma situação aqui, no caso de legítima defesa. Né? Então, essa prova será válida. Porque o argumento também é o seguinte, o sujeito que viola as normas, que se presta a ser um delinquente, ok? Ele não, uma prova colhida em situação de necessidade, em situações urgentes, vai poder ser usada contra ele. Ok? Nenhum direito é absoluto. Todo direito só pode ser invocado à vista de uma finalidade ética. Nenhum direito é absoluto. Todo direito só pode ser invocado à vista de uma finalidade ética. O sequestrador não vai poder dizer, minha intimidade foi violada. A mãe do sequestrado violou meu telefone sem ordem judicial. Juiz nenhum iria aceitar esses argumentos. Ok? Então, a prova ilícita pro societate, vamos deixar bem claro, via de regra, proibida. Entretanto, em casos extremos de urgência, extremos de necessidade inadiável, em situações, vamos dizer assim, em situações onde há estado de necessidade, legítima defesa, em situações onde há estado de necessidade, legítima defesa, há julgados do STF admitindo a prova, entre aspas, ilícita, até contra o réu. Isto é, uma prova ilícita pro societate. Eu só retifico, na verdade a prova não é ilícita. Porque se houve uma situação de estado de necessidade, como no exemplo do policial lá, que para poder salvar as investigações, ele entrou lá e pegou a arma do crime, que ia ser destruída, é uma situação de estado de necessidade. No caso da mãe do sequestrado, que grampeou o telefone sem ordem judicial, é uma situação de legítima defesa, para salvar a vida do seu filho que estava prestes a ser morto. Então, presente uma situação de estado de necessidade ou de legítima defesa, me parece que a prova se torna lícita.
e não ilícita. Porque se você pode matar em legítimo, quando você mata em legítima defesa de estado de necessidade, é uma morte lícita, uma morte autorizada pelo ordenamento jurídico. Se é possível até matar, se o direito autoriza a matar nessas situações, é porque também autoriza colheita de provas nessas situações para salvar um bem jurídico maior. Ok?